Então, para a gente se permitir lidar com a dor emocional, a gente precisa perceber a nossa exigência. O ser exigente é uma forma de não ter que lidar com as emoções. O ser exigente é a ferida do rígido, da injustiça. Pessoas exigentes, muito exigentes, se olhar, tem a ferida da injustiça, porque a exigência é a rigidez. Então, quem tem muita exigência precisa trabalhar a ferida da injustiça. Quando a gente usa a exigência, a gente está usando ela para se proteger da nossa ferida da injustiça. Enquanto a gente faz isso, a gente não cura a ferida. Então, se você é exigente, então você já sabe que você tem a ferida da injustiça. A ferida da injustiça é uma tristeza associada ao que você considerou como injustiça. Às vezes, a injustiça é só nos seus olhos, ou nos meus olhos. Depois que passou várias situações que eu considerei injustas no passado, hoje eu olho e penso, na ocasião parecia injustiça. Hoje eu penso que bobagem. Como que eu levei tão a sério a questão da exigência? Eu quero mostrar que conforme a gente trabalha a nossa tristeza, a gente se acolhe, cuida da ferida da injustiça, a tristeza está por trás da ferida da injustiça, o olhar para as coisas que passaram e para a gente mesmo suaviza. A nossa exigência, a autoexigência, impede que a gente lide com a nossa vulnerabilidade. A exigência é para fugir da vulnerabilidade. A vulnerabilidade é ser como a gente é, sem se esforçar para ser diferente. Quanto mais a gente busca esse lugar eu vou chamar isso de autenticidade, mais suave é, mais fácil ou menos difícil é lidar com a vulnerabilidade. A dificuldade de lidar com a vulnerabilidade é a própria exigência, que está fugindo da tristeza. A dificuldade de lidar com a vulnerabilidade é a dificuldade de lidar com a tristeza. Então, como você consegue lidar melhor com a tristeza? Melhor com a vulnerabilidade, acolhendo a tristeza. A pessoa rígida, que tem a ferida da injustiça, acha terrível errar, ou ser julgado, ou ser criticado. Porque a pessoa já se critica e se julga muito. Você conhece alguém assim? Se você conhece alguém assim, coloca eu. Não precisa dizer que é você. Você pode dizer que é uma amiga, um amigo que é assim. E se quiser perguntar alguma coisa para depois falar para esse amigo ou amiga, não precisa dizer que é para você. Bom, então, permitir-se lidar com a dor emocional, tá vendo? A Eliane escreveu, uma amiga. Então, permitir-se lidar com a dor emocional é o caminho para conseguir cuidar de si. Esse cuidar de si é uma forma de... Fala mais dela, Eliane. Ela se critica muito, o que mais? A dificuldade de cuidar de si é a dificuldade de se permitir lidar com a tristeza. Eu quero mostrar que todos os problemas do mundo, eu sei que é uma generalização muito grande, mas quase todos os problemas, 99% dos problemas, você consegue identificar uma tristeza, onde a própria pessoa que sente a tristeza não está cuidando dela mesma. Só que a gente, o ser humano, prefere culpar os outros, prefere culpar o pai e a mãe, prefere culpar seja lá o que for. Quando a gente está culpando, isso significa que a gente está na inconsciência. Quando a gente sai do culpar os outros para olhar qual a nossa responsabilidade, a autorresponsabilidade, fica mais fácil de fazer aquilo que está no nosso alcance. Algumas vezes a gente está culpando alguém, mas a gente não está fazendo a nossa parte. A Eliane tinha escrito, ela se critica muito e fala coisas negativas sobre ela mesma. Então, a voz que fala coisas negativas costuma reproduzir falas ouvidas dos pais, da mãe, do pai, ou que a mãe e o pai falam para eles mesmos, ou que eles falaram para você na tentativa de te educar. E aí, quando você repete as falas negativas, é porque a educação passou. Eles conseguiram educar. Porque essa fala negativa é uma tentativa que a gente passa a fazer
para se conformar à educação recebida. Só que fica tão automático que a gente continua fazendo mesmo que não precisa mais. Ou seja, pode ser que você já não conviva mais com seus pais, mas aí você repete a voz deles como uma forma de continuar a educação. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de agora, a partir de hoje, você não precisa mais se tratar mal ou se tratar com falas negativas. A Eliana escreveu: tem uma energia confusa, mas é uma pessoa muito prestativa. Isso. A questão da energia confusa pode ser a mente acelerada. Normalmente, energia confusa quer dizer uma mente que não está focada, a atenção não está no agora. A mente está querendo agradar os outros. Quando você falou que é muito prestativa, a sua amiga, quer dizer que ela está mais focada em cuidar dos outros do que cuidar dela. É isso que faz a confusão, entendeu? Para desconfundir, para diminuir a confusão, a sua amiga, avisa ela, Eliane, precisa cuidar dela. Se ela cuidar dela, ela pode diminuir um pouco a energia prestativa, diminuir um pouco, ela fala que não é observadora, e aí não ser observadora impede que ela cuide dela, é isso? Ou não ser observadora aumenta a confusão? O que eu estou querendo trazer é que cuidar de si traz presença ou facilita que a gente fique presente. Ainda é necessário esse movimento de se observar, de cuidar de si, de estar em harmonia com as emoções. Aumenta a confusão. O não se observar, né? É que aí é um hábito. Não tem mágica, eu diria. Precisa da intencionalidade, de buscar formas de se observar. Ou, quando vier a voz crítica, seria esse um momento de perceber qual é a liberdade. É muito curioso, porque, por exemplo, quando eu me incomodo com alguma coisa, exemplo, alguém falou alguma coisa, fez um julgamento, fez uma afirmação. Às vezes é uma conversa normal, assim, e aí, dependendo, às vezes eu me incomodo. Mas eu percebo, o que eu estou falando para mim nesse incômodo? Às vezes eu não percebo o que eu estou falando para mim, tem só o incômodo. Então, pode acontecer de vir só o incômodo. Às vezes vem o incômodo e a gente está julgando a pessoa. Se eu tentar dar uma explicação para o incômodo, é como se fosse uma tristeza, falando de mim, por perceber que a comunicação não acontece. Como se fosse uma tristeza por não me sentir ouvido, pode ser, ou uma tristeza porque é como se fosse isso. Como a outra pessoa, isso estou falando de forma geral, independente da outra pessoa, às vezes não tem uma abertura para ideias novas, algumas pessoas já, de novo, é uma generalização, estou dizendo que todo mundo é assim, mas algumas pessoas, poucas, não muitas, formam uma ideia de como as coisas devem ser, e aí elas defendem essa ideia, de forma que elas não questionam mais. Formou a ideia, poucas pessoas, tá? Não é muito comum, não, é bem raro. Então, poucas pessoas formam uma ideia e aí defendem essa ideia. E aí, nesse exemplo do me incomodar, quando eu me pego no contexto onde tem alguém assim, e aí a pessoa só rebate algo ao invés de querer entender. Ou seja, a pessoa pega um pedaço da informação, nem examina ou digere, já rebate e faz uma afirmação. Ou seja, quando a gente pega um pedaço de uma frase, isso é um pedaço de uma frase. Não tem como a gente pegar o pedaço de uma frase ou pegar uma frase e ter certeza que a gente entendeu o que foi dito e, inclusive, que a gente consegue fazer um bom uso daquilo. O que eu quero dizer com a questão do estar aberto a se ouvir e a ouvir o outro? A dificuldade de se ouvir também é a dificuldade de ouvir o outro. Quem pega uma ideia e defende ela como preciosa e inquestionável,
normalmente também está se protegendo do medo. Medo de mudar de ideia, medo da tristeza, medo de errar. Não tem pessoas que votam nas eleições naquele político que está ganhando, espera ver quem está com mais votos para votar em quem está com mais votos. É como se a pessoa não pudesse perder. Então ela tem que saber quem está ganhando para votar em quem ganhou. É triste, mas acontece. Mas o que eu quero dizer é que quando se trata do permitir-se lidar com a dor emocional, que é a tristeza, essa autopermissão é uma etapa necessária e suficiente para acontecer o cuidar de si. Se eu não me permito lidar com a tristeza, que é desconfortável, eu não consigo cuidar de mim. Eu preciso conectar as duas coisas. Bom, o que mais? Se tiver perguntas, pode fazer perguntas. Pode ser a pergunta e mandar a pergunta para alguém, a resposta para alguém.